dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Alex, Boa Vista, Roraima, na Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Quero deixar aqui um breve comentário referente a Israel, o Vale de Ossos Secos, como eu coloquei aqui, a videira, sobre o arrebatamento da igreja, o aparecimento do anticristo, Esse papelzinho embaixo aí já fala aí, rabinos de Israel dizem que o Messias chegou, o qual sabemos que não se trata do verdadeiro Messias, Então os rabinos já dizem que o Messias está chegando, o Messias chegou. Sabemos que Israel é a representatividade do relógio mundial, referente ao aparecimento do Filho da Perdição, do Anticristo, como também do arrebatamento da igreja, Então a gente vê que o cenário para o aparecimento do Anticristo já está pronto, está tudo preparado para o aparecimento do Anticristo, Os acontecimentos em Israel, o referente a Israel, mostrará os verdadeiros sinais da vinda de Cristo e o aparecimento do Filho da Perdição. Como dados históricos, biblicamente, escriturísticos, principalmente, diz que o povo de Deus que habitava na Palestina foi levado cativo para longe e ficou ali cativo por 70 anos. Conforme Jeremias 25 e versículo 11. Vamos ver aqui na Bíblia, Jeremias 25 e versículo 11. Diz assim, Jeremias 25 e 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, Israel, o povo de Deus, ficou cativo por 70 anos. 70 anos, Jerusalém, o povo de Deus, ele vem sofrendo perseguição desde quando assumiram ali a terra prometida, Moisés levou o povo ali, Josué e Caleb adentrou a terra prometida com os demais, Então a gente vê que Jerusalém já foi disputada por todos os grandes povos da história. Nós temos dados científicos que diz que foi disputada por todos os povos da história. Babilônia a dominaram, depois os medos, persas, depois Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos em cerca de 300 antes de Cristo, Aconteceu isso. E depois foram os egípcios, seguidos pelos assírios e então os romanos. Então, espalhado entre as nações, os judeus têm sido odiados, perseguidos e mortos como nenhum outro povo sobre a terra. Os judeus perseguidos e mortos sempre foi assim, mas nós temos prova bíblica para nos mostrar isso, conforme Deuteronômio 28 e 37. Deuteronômio 28 e 37 diz assim, virás a ser pasmo, provérbios e motejo entre todos os povos que o Senhor te levará. Então Israel, isso é uma promessa de Deus. Israel foi perseguido, Israel foi, como diz o camarada, foi passado na casca do alho. Lá em Lucas 21, versículo 24, lá diz assim, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então o povo de Israel sofre perseguição, sofre maus tratos há muito tempo por parte do povo. Mas apesar de todas as perseguições que Israel teve, nada foi igual à matança de Hitler. Hitler, que foi o ocasionador do Holocausto, ali na Segunda Guerra Mundial, houve perseguição a judeus por todo mundo e nos diz a história que um novo transatlântico, um transatlântico, chamado Sandy Luz, cheio com 1.100 refugiados judeus, foi negado o acesso a todos os portos nas Américas do Sul, Central e Norte.
Então ninguém, durante as perseguições do povo judeu, não quis dar abrigo, né? Ninguém, América Central, América do Sul, América do Norte, ninguém quis dar abrigo para o povo de Israel. E desses judeus, né, de muitos judeus, desses que estavam nesse navio, 700 desses tinham visto para os Estados Unidos, porém o presidente Roosevelt os enviou de volta para morrerem nos fornos de Hitler. A gente vê que para se cumprir a profecia de Deus mesmo, o presidente Roosevelt enviou de volta, não sabendo o que estava fazendo, mas era se cumprindo a profecia. E foram todos mortos nos fornos de Hitler. E no final da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus perderam a vida no Holocausto de Hitler. 6 milhões de judeus perderam a vida no Holocausto de Hitler. Então a matança aos judeus foi muito grande. E a gente vê aqui, conforme Ezequiel 37, que existe uma grande analogia, né? Existe uma vericidade nas profecias. Aqui Ezequiel, capítulo de número 37, eu quero ler para vocês, que fala sobre o vale de ossos secos, né? Ezequiel 37 tem uma grande importância nesse cenário que aconteceu lá nos fornos de Hitler, na matança que Hitler fez durante a Segunda Guerra Mundial. E quero também aperceber os demais para outra passagem que nós vamos estar estudando aqui nesse momento, sobre a videira, exatamente. O anticristo está vindo, está tudo preparado. O povo de Israel já foi perseguido. O povo de Israel está voltando para a terra prometida, está voltando. O povo está se reagrupando para o aparecimento do anticristo. E aqui Ezequiel, eu vou ler muito, uns poucos versículos. Ezequiel 37, quero frisar o versículo 3, diz assim, ó: Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Por que eu coloquei aqui nessa fotinha aqui o vale de ossos secos? Porque existe uma grande analogia do vale de ossos secos, existe uma grande vericidade. Esse vale de ossos secos, Ezequiel 37, ele cumpriu-se. Ezequiel 37, ele cumpriu-se exatamente na matança de Hitler, onde vários cadáveres, vários corpos estavam ali, as máquinas estavam levando os corpos dos judeus, enterrando, jogando nas valas. Os corpos dos judeus na Segunda Guerra Mundial é exatamente aquele vale de ossos secos, representa isso aí, a matança que Hitler fez. E Deus diz, poderá reviver novamente esses ossos? E Deus fez com que esse povo revivesse. Esse povo, apesar das lutas, das perseguições, das matanças que veio sobre eles, eles reviveram e estão retornando para Jerusalém, para o aparecimento do Messias, que para eles acham que é o Messias, mas a gente sabe que Jesus já veio. E eles vão reconhecer, conforme Zacarias 13, versículo 6, que diz que eles vão falar, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer, essas são as feridas com que foi ferido na carne dos meus amigos. A gente vê o que? Por que eu coloquei também aí a videira? Porque lá em Mateus 24, a partir do versículo 32, diz assim, ó, aprendei, pois, a parábola da videira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. A videira está brotando, o povo de Israel está brotando. O vale de ossos secos se cumpriu durante a Segunda Guerra Mundial e o povo de Israel está brotando, o povo de Israel está regressando para a terra prometida. Estão se reajuntando novamente o povo de Deus. E com esse reajuntamento, virá então o fim, o aparecimento do filho da perdição, o arrebatamento da igreja. Então mais de 6 milhões de judeus foram mortos. E a gente vê nas reportagens, né, nos documentários, que Hitler, ele jogava os corpos, as ossadas empurrando ali. Então Deus diz, poderá reviver esses ossos novamente? E Deus mesmo diz, aprendei, pois a videira, quando já os seus ramos se renovam, os filhos brotam. Que filhos é que estão brotando? Que videira que está brotando? O povo de Israel que está voltando novamente para Israel. Do mundo todo, o povo de Israel está voltando
para se cumprir a profecia, para que o arrebatamento da igreja seja iminente, aconteça, e o aparecimento do filho da perdição, a saber, o diabo, ele se manifeste. A videira está brotando. A videira está brotando. Mateus 24, 32, 33. 33 diz, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, saber que está próximo. Amém? As portas. Jesus está às portas. O vale de ossos secos já se cumpriu. Jesus está às portas. Jesus está às portas. A videira está brotando. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado com forma de mostrar que a videira poderia brotar novamente. Quando foi criado o Estado de Israel, a videira já começou a brotar ali. Já houve uma organização para o povo de Israel. E eles começaram a brotar ali. Conforme Jeremias 31, de versículo 8 ao 10. Vamos ler aqui Jeremias 31, do 8 ao 10. Jeremias capítulo número 31, versículo 8 ao 10. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Revelação da palavra de Deus. Jeremias 31, do 8 ao 10 diz assim: eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. Os judeus estão vindo de todos os lugares, estão se reagrupando, voltando para Jerusalém. E entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, e levarei e aluzei aos ribeiros de águas, por caminho reto, que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel congregará e o guardará como um pastor ao seu rebanho. Deus permitiu que Israel fosse espalhado. 70 anos de cativeiro, depois perseguições, mortes, tribulações, açoites. Segunda Guerra Mundial, cumpriu-se o vale de ossos secos na vida de Israel. Poderá reviver novamente os ossos. E agora, na época de Jesus, na graça, a videira voltou a brotar. E a igreja está percebida quanto à volta do Senhor. Jerusalém, amém? Jerusalém, Israel, o relógio mundial. Precisamos estar atentos, pois Jesus está